A paz do Senhor a todos, boa noite, que Deus vos abençoe. Vamos dar aqui sequência e continuidade dos trabalhos. Primeiramente vamos começar orando, para a gente não perder o nosso foco. Senhor, meu Deus, eterno Pai, amado, querido, Senhor, venho te pedir perdão primeiramente, Senhor, por minhas transgressões, minhas falhas, Senhor, por tudo aquilo que eu fiz que não te agradou, Senhor, perdoa-me, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Em nome de Jesus também te apresento a cada um daqueles que vai estar nesse momento, Pai, vendo esta aula, Senhor, que nesse momento, Senhor, o Espírito Santo, meu Pai, ele possa somente, Pai, ele operar neste meio, Senhor, que o homem desapareça, que apareça somente a tua glória, Senhor, que eu esqueça de mim, Senhor, e que tudo aquilo que for falado, Senhor, seja somente para o crescimento, o engrandecimento, a exaltação, Senhor, o louvor, Pai, da tua boa obra, Pai, pois é assim que eu já te oro, pedindo proteção, não somente a mim, mas a todos os que vão se batizar, a todos os trabalhadores da tua igreja, Senhor, nos protege, nos guarda, nos livra desse mal, pois é assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus, amém. Bom, vamos dar continuidade, porque o trabalho ele não parou, ele teve uma pausa, mas nós vamos dar continuidade aos trabalhos. Eu já passei aí no grupo a apostila para alguns que talvez não tenham. A apostila ela tá aí no grupo, você baixa e acompanha mesmo pelo celular. Essa mesma aqui, a qual eu vou passar para vocês, que muitos de vocês já até me perguntaram e vocês já têm. Então nós vamos estar dando só sequência. As aulas elas foram suspensas por um momento, até para a gente entender um pouco do que estava acontecendo e a gente também dar aquele baque, né, para a gente ter ciência do que é isso aí que está acontecendo fora, essa doença. Mas isso não pode impedir que a obra de Deus pare, isso não pode impedir que a obra de Deus venha cessar. Deus ele é acima de tudo, ele é o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. E se ele está acima de todo nome, irmão, não existe governo, não existe pandemia, não existe nada disso que vai parar a obra de Deus. A gente tem que ter medo? Sim, a gente tem que ser precavido, mas todavia nós temos que ter fé naquele que nos protege, naquele que nos guarda. A palavra de Deus fala que não dormita o guarda de Israel. Ou seja, se ele não está dormindo, irmão, eu tenho que ser precavido, mas não temeroso. Temer só a Deus, tá certo? Vamos dar continuidade. A primeira lição, como eu já falei, a gente vai dar a Bíblia, lição de número 1, que está na apostila. Por que vai ser a número 1, irmão? Se muita gente já fez a primeira lição. Irmãos, as aulas, de acordo de concordância com o nosso pastor, elas vão ser às segundas e quartas só. Segunda e quarta-feira eu vou estar colocando vídeos aqui no grupo das aulas. Então, para não ficar uma coisa meio que, sabe, quebrada, a gente vai dar a partir da aula 1 até a aula 10. Vai ser em sequência. Aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá certo? Então a gente vai dar continuidade. Eu vou estar lendo, primeiramente eu vou estar fazendo esse primeiro vídeo de leitura. Ou seja, eu vou ler, dar uma leve, talvez uma pouca, devido à questão do tempo não ser tão longo. Pouca explicação e depois eu vou fazer um outro vídeo, já dando umas explicações melhores, sabe? Uma leitura mais aprofundada. E a gente vai se interagir, tá bom? Aquele que tiver dúvida, que tiver pergunta, pode me perguntar no privado, tá certo? Pode lançar pergunta no privado que a gente vai te responder na medida do possível. Primeira aula, a Bíblia. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus, capítulo de número 4, versículo 12. Lição de número 1, a Bíblia. Item de número 1, a revelação de Deus. Por milênios, Deus revelou aos homens através das suas obras que ele trouxera a existência. Salmo de número 19, versículo de número 1 ao número 6. Logo, toda a criação conclamava aos povos a adorar o Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 20. Depois da queda do homem do jardim do Éden, as gerações que sucederam o primeiro casal, ou seja, Adão e Eva, se corromperam com o pecado, ignorando o poder e a misericórdia de Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 5. O mundo nessa condição deteriorante não enxergava o agir e a presença do Senhor. Segunda carta a Coríntios, capítulo 4, versículo 4. E Romanos, capítulo 3, 23. Então chegou o tempo em que ele decidiu alcançar o homem com uma revelação maior, convidando-o de volta ao lar paterno,
aos braços daquele que lhe dera o fôlego de vida. Essa iniciativa tomou corpo de duas maneiras, através da Bíblia, a palavra escrita, Êxodo 17:14, e através de Cristo, a palavra viva, João capítulo 1, versículo 1 e capítulo 1, versículo 14. Por isso, a leitura da Bíblia se impõe como o principal meio do homem ter conhecimento das maravilhas que Deus tem operado no transcorrer dos séculos e dos dias de refrigério que Ele nos reserva para o futuro. Também possibilita ao pecador arrependimento, torna-se um cristão verdadeiro que segue em cada passo os caminhos daquele que o salvou, Jesus Cristo, o Verbo, palavra viva de Deus. Irmão, só rapidinho um pequeno exemplo. A Bíblia são uma coleção de livros e a gente sabe que hoje em dia foca-se muito nos estudos. Se você não estudar, você não vai ser nada. Se você não focar nos seus estudos, você não vai ser nada. Aí a gente bota no plano na nossa vida: rapaz, eu vou ser um advogado. Eu vou ser advogado. O que você tem que fazer para ser um advogado? Cair literalmente em cima dos livros. Você vai pegar vários livros, vai ler. Irmãos, eu já vi livros que realmente, olha, a pessoa tem que ter uma força de vontade muito grande. Porque eu já vi livros que se for muito mais do que isso aqui de espessura para a pessoa ler. Mas a pessoa não lê. A Bíblia também ela é o nosso, ela é o nosso dicionário, ela é nosso guia, ela é o nosso caminho, porque ela é que nos ensina, porque tudo que nós conhecemos, nós conhecemos a partir daqui, ó. As pessoas nos falam, os pastores nos falam, sim, eles nos falam. Mas se eu não ler e eu não for atrás desse conhecimento, irmãos, eu vou estar sendo manipulado. E infelizmente, meu irmão, não é isso que nós queremos, não. Nós queremos que você tenha conhecimento pleno da verdade. Tenha conhecimento, e através do conhecimento, irmão, você vai descobrir realmente quem é o nosso Deus, tá certo? Que Deus abençoe. Vamos dar continuidade. A Bíblia como livro. A palavra Bíblia vem do grego biblos e significa livros pequenos. Portanto, literalmente a Bíblia quer dizer coleção de livros pequenos. Existem outros nomes dados à Bíblia por ela mesma, ou seja, está aqui na Escritura. Mateus, ela mesma como Escritura, Mateus 21:42. Santas Escrituras, Romanos 1, versículo 2. Livro do Senhor, Isaías 34, versículo 16. A Palavra de Deus, Hebreus 4, versículo 12. A Bíblia divide-se em duas partes principais, Antigo Testamento e Novo, tendo ao todo 66 livros. Antigo Testamento contém 39 livros que foram escritos originalmente em hebraico, com exceção das seguintes passagens: Jeremias 10:11, Daniel 2:4, 7:28, Esdras 4:8, 6:8, 7 do 12 ao 26. Todas essas passagens que eu acabei de ler em aramaico, ou seja, elas não estavam em hebraico, estavam em aramaico. Mas hoje na nossa Bíblia, se nós pegarmos, elas não vão estar desse jeito não, viu, irmãos? Elas vão estar em português mesmo, porque dependente do que ela for escrita, hoje ela está na nossa linguagem, e é aqui que nós temos que entender. Lei são também chamados o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, que foram escritos o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que são eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Histórias, são 12 livros: Josué, Juízes, Ruth. Deixa eu dar uma explicação rapidinho aqui. Nessa passagem aqui, nesse trechozinho, fala aqui 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas e Esdras e Neemias. Existe uma diferença entre aqui, irmãos, e as cartas. Por quê? Porque quando a gente vai falar aqui no Antigo Testamento, a gente fala 1º e 2º livro de Samuel. Já lá nas cartas, a gente fala 1ª epístola, 2ª epístola ou cartas. Ou seja, 1ª carta aos Coríntios, 2ª carta aos Coríntios, 1ª carta a Tessalonicenses. Ou seja, existe só uma diferença, que um é livro e outro é carta, somente isso. A leitura, logicamente, que a pronúncia vai ser um em masculino e outro em feminino, mas isso é mera formalidade. Poesia, são 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Profecias, são 17 livros: Isaías a Malaquias, ou seja, não quer dizer que é Isaías e Malaquias, é de Isaías a Malaquias. Começa em Isaías e termina em Malaquias.
Estão subdivididos em escrito dos profetas maiores, ou seja, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Escritos dos profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Esses são os profetas menores. Os nomes maiores e menores não são referentes ao mérito ou notoriedade do profeta, mas ao tamanho dos livros e extensão do ministério profético. Observação: livros apócrifos são os escritos de valor apenas histórico, ou seja, literário, indignos de serem aceitos como inspirados por Deus, pois além de conter erros doutrinários, foram recusados primeiro pelos líderes do judaísmo no alvorecer do século I a.C., e depois pelos líderes da igreja cristã primitiva, que foram testemunhos oculares dos ensinamentos de Jesus Cristo. Os mais conhecidos livros apócrifos são Tobias, Judite, Sabedoria, 1º e 2º Macabeus, Baruque, Eclesiástico. A igreja romana, na esteira da Contra-Reforma, canonizou todos eles no Concílio de Trento, em 1546, colocando-os como sagrados, inserindo-os em sua totalidade no Antigo Testamento da Bíblia Católica. São chamados pelo Vaticano de deuterocanônicos. Novo Testamento é composto de 27 livros e foi escrito em grego em grego popular. Estes livros são classificados em 4 grupos. Biografia: são eles os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João descrevem a vida terrena do Senhor Jesus e seu glorioso ministério. São os livros mais importantes da Bíblia, porque todos os livros que lhes antecederam trataram-se da preparação para a manifestação de Cristo, e os que lhe seguiram trouxeram a explicação da sua doutrina. História: apenas o livro de Atos dos Apóstolos. Epístolas são 21 ou cartas e contêm a doutrina da igreja. Estão subdivididas em 2 grupos: as paulinas, que são 13, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Epístolas gerais ou universais são 8, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª e 3ª João e Judas. E a profecia, apenas o livro do Apocalipse ou Revelação. Tema central da Bíblia: do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia só tem um tema: Jesus Cristo. É Ele próprio que nos declara isto em João 5,39. Por toda a palavra de Deus, nós vemos o prenúncio da manifestação de Jesus e a explicação de sua doutrina, revelada à humanidade, para que possamos nos religar a Deus. A Bíblia como a palavra de Deus. Paulo afirma em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a escritura é divinamente inspirada, pois cerca de 40 escritores de diferentes épocas, lugares, camadas sociais escreveram a Bíblia, com palavras de seu vocabulário, porém sob a influência poderosa do Espírito Santo. Por que devemos ler a Bíblia? Porque ela é o único manual da vida cristã e no trabalho do Senhor. Efésios 2:10. Também alimenta nossas almas. Mateus 4, versículo 4. Serve de instrumento na regeneração do crente, operando pelo Espírito Santo. Efésios 6:17. E ainda enriquece espiritualmente a vida do cristão. Salmo 119, 72. Como devemos estudar a Bíblia? Conhecendo seu autor diariamente. Deuteronômio 17:19. Com melhor atitude mental e espiritual, em oração, devagar, meditando, e por fim em sua totalidade, na vida cristã e no trabalho do Senhor em geral. O Espírito Santo só nos lembra o texto bíblico preciso, se o conhecermos. João 14:26. Ele quer não somente encher o crente, mas também encontrar nele instrumento com o que operar a palavra de Deus. O autor da Bíblia é Deus. Seu real intérprete é o Espírito Santo e o seu tema central, o Senhor Jesus Cristo. Essa foi a leitura da palavra da primeira aula, a Bíblia. Tudo que eu li aqui está na apostila, você pode acompanhar. Agora eu vou fazer um outro videozinho com umas explicações, tá certo? Porque o nosso tempo aqui ele é bem corrido. Essa aqui foi só uma leitura.